Olá! Em um intervalo de 3 anos, ocorreram diversos fatos que resultaram na intervenção das Forças Armadas do governo brasileiro em 31 de março de 64. Esse golpe, que resultou aí em 21 anos de ditadura militar no Brasil, completou 52 anos. Este é o tema que está em discussão. Para participar desse especial do Em Discussão, a gente trouxe aqui o jornalista Nonato Guedes, o cientista político José Artigas e também cientista político Jaldes Menezes. Para fazer você e os nossos convidados entrarem no assunto, a gente vai assistir agora uma reportagem da TV Senado sobre as primeiras movimentações a respeito da instalação da ditadura no Brasil. Vamos ver. O Exército manter-se-á fiel à Constituição e tudo fará no sentido da manutenção dos poderes constituídos, da ordem e da tranquilidade. O Exército dormiu janguista no dia 31 de março e acordou revolucionário no 1º de abril. A frase do general Cordeiro de Farias traduz a rápida adesão dos militares do Rio e de São Paulo ao movimento golpista. O movimento se torna-se definido do lado dos golpistas no dia 1º. E é aí que essas tropas aderem, quer dizer, passam para o lado do Mourão, e Mourão então está descendo para o Rio de Janeiro, continua descendo para Guanabara com tropas profissionalizadas. Sem condições de reagir no Rio de Janeiro, o presidente João Goulart embarcou para Brasília ao meio-dia. Na capital federal, movimento intenso no Congresso. Brasília, em manifesta à nação, o presidente do Congresso Nacional conclama o povo a reunir-se em torno das Forças Armadas no respeito à Constituição. 1 da tarde, os presidentes do Senado e da Câmara recebem aqui no Congresso o chefe do Supremo Tribunal Federal e o arcebispo de Brasília. Juntos, Legislativo, Judiciário e Igreja Católica fazem um apelo ao comandante da 11ª Região Militar, o general Nicolau Fico. Solicitamos todas as providências capazes de proteger a população de Brasília e garantir a tranquilidade das famílias. O general prometeu manter a ordem em Brasília. Foi a senha para a oposição cobrar a presença de João Goulart. Está aqui, está no Rio, ou onde está? Ou que paradeiro tem Sua Excelência, que lançou o povo na rua para depois sumir ele próprio da rua? Tropas de Minas Gerais estavam a caminho de Brasília e os governistas planejavam a resistência. Civis se alistavam em milícias, na expectativa de receber armas para o combate. O plano para o dia seguinte era enfrentar os militares e ocupar o Congresso. Os janguistas garantiam: a defesa do presidente estava armada. Falava-se em 3.000 homens. Os candangos de Brasília estão se alistando para defender a legalidade democrática. Já fazem ordem unida pelas ruas e pelos logradouros da cidade de Brasília. Mas a União Democrática Nacional se mostrava disposta a excessos. Em determinado momento da história, não é possível salvar uma Constituição a não ser fazendo-lhe certos arranhões, porque o pior seria a Constituição rasgada, o povo brasileiro humilhado e o comunismo triunfante no Brasil. No Rio de Janeiro, o discurso deu lugar à ação. Ao ouvir o governador Carlos Lacerda comemorar no rádio a vitória dos revoltosos, milhares de pessoas saíram às ruas. A sede da UNE foi incendiada. O jornalista Tarcísio Holanda, que era repórter político do Jornal do Brasil, estava lá. Eu fiquei emocionado, rapaz, sabe? A UNE estava sendo incendiada pelos ativistas ligados aos militares. Uma coisa assim triste. Quem também testemunhou o ataque à UNE foi o ex-senador Arthur Virgílio Neto. Ele tinha 19 anos em 1964. Quando eu vi que a
casa desmoronava, eu fui até a frente da Uni. Eu imaginava que era um lugar onde haveria resistência e eu queria me aliar a quem resistia. A sede do jornal Última Hora, favorável a Jango, também foi invadida. No Repórter Esso, noticiário veiculado na Rádio Nacional, este trecho do programa gravado no dia 1º não foi ao ar. Rio. A Presidência da República distribuiu nota historiando os acontecimentos que tiveram início no estado de Minas Gerais. Finaliza a nota informando que espera o governo federal comunicar oficialmente, dentro em pouco, o restabelecimento total da ordem no estado. Um discurso do deputado federal Rubens Paiva, do PTB de São Paulo, chamou o povo a resistir ao golpe. De um lado, a maioria do povo brasileiro, desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua, ao lado da legalidade do presidente João Goulart. Os outros são os golpistas que devem ser repelidos, e desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiado. As tropas prenderam líderes políticos ligados a Goulart, como o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e sindicalistas do Comando Geral dos Trabalhadores. Choques entre o exército e manifestantes pró-Jango deixaram 2 mortos no Rio e 2 no Recife. Pernambuco, São Paulo, Minas estavam tomados pelos militares. Brasília também. Às 11h30 da noite, o gaúcho João Goulart deixou a capital federal em direção a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a oposição se articulava no Congresso para o que seria o tiro de misericórdia, declarar vaga a presidência da República. Decretando o impedimento de quem moralmente está impedido há muito tempo de governar este país. Pois é, cronologicamente falando, a gente pode tentar situar, né, colocar um marco para a nossa discussão começar, a partir da renúncia do então presidente Jânio Quadros. Ele só teve 8 meses de governo. O que acontecia naquela época? Como é que estava o cenário político daquela época? Bom, o cenário político, na verdade, ele já vinha de um processo longo de acirramento de posições, muito condicionado pelas circunstâncias da Guerra Fria. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma tendência a uma bipolarização. De um lado, o grupo capitalista articulado em torno da OTAN, e do outro lado, o grupo socialista articulado em torno do Pacto de Varsóvia. Desde aquele momento, a gente já percebe um processo de acirramento das tendências políticas também no Brasil. E aí eu retorno ainda um pouco mais para o governo Dutra, logo depois do fim do Estado Novo. No governo Dutra, que começa em 45, passa pela Constituição de 1946, e logo depois da decretação da Constituição Democrática, há uma ruptura com a colocada do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade. Aí já era o prenúncio de um acirramento e uma polarização entre direita e esquerda no Brasil, que vai se acirrando cada vez mais nos anos que se sucedem. E em alguns momentos esse acirramento atinge o ápice em momentos de grande crise. Um deles, sem dúvida, foi 1954, em que o acirramento é tão grande que acaba levando ao suicídio de Getúlio Vargas, sem base parlamentar de sustentação, minado pelas forças hegemônicas da grande imprensa nacional, com grande intervenção dos interesses norte-americanos. Naquele momento havia um claro e fortíssimo imperialismo em função dessa característica da bipolaridade, e essa polarização ela vai se acirrando nos anos seguintes. Nós já tivemos, às vésperas da posse do presidente Juscelino Kubitschek, uma tentativa de golpe com a tentativa de impossibilitar a sua posse. O governo JK foi um governo muito mediado por grandes crises, com a base aliada no Congresso Nacional, e essas crises vão se aprofundando. Novos atores vão se agregar nesse processo de acirramento e polarização política. E os militares são atores muito relevantes na vida política nacional nesse momento, coisa que hoje é diferente. Mas na época os militares sempre estiveram presentes na vida política nacional. E em 1961,
o acirramento atingiu novamente um ápice, o que leva o Jânio Quadros à renúncia poucos meses depois da sua posse. Incapaz de garantir uma governabilidade mínima, ele renuncia alegando forças ocultas que o levaram a esse ato radical de renúncia. E nesse momento, quando ocorre a renúncia, o vice-presidente da República, João Goulart, ligado às forças getulistas, foi assessor do Getúlio Vargas, ministro do Getúlio Vargas, do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, estava em viagem diplomática à China, à época um dos países mais importantes nesse eixo comunista internacional. E esse foi um bom momento para os militares tentarem, junto com os grupos civis, um golpe contra a legalidade e impuseram como alternativa à posse de João Goulart uma mudança no regime político do país, implantando o parlamentarismo. E foi eleito como primeiro-ministro Tancredo Neves, que representava um espaço de coalizão, um acordo de compromisso circunstancial que permitiria a João Goulart tomar posse, mas sem poderes presidenciais. E essa crise, que vai se avolumar de 1961 a 1964, vai passar também pelo reaglutinamento das forças. Pois é, Jaldes, eu queria que você entrasse nessa discussão falando como o brasileiro estava vivendo naquela época. O que as pessoas pensavam, o que elas sentiam, como é que dá para contextualizar a economia, a situação do brasileiro naquela época? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer o prazer de estar aqui na TV Assembleia e em contato com o jornalista Nonato Guedes e com o colega de Universidade Federal da Paraíba, professor Artigas. Você coloca uma questão fundamental, quer dizer, como foi o mundo da cultura, como foi o mundo da sociedade brasileira nesse período extremamente rico, que vai entre 45 e 46 até o golpe de 64. Eu diria o seguinte, lembrando agora de memória, um dado circunstancial. Em 1954 era lançado no Brasil o magnífico romance de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Aqui você pode ver um filão para pensar o seguinte, quer dizer, que na música, na literatura, no cinema, na arquitetura, o Brasil vivia um momento extremamente inteligente. Há uma floração de construção da modernidade brasileira, claro que já vem de 30, mas que amadurece de maneira consistente entre 45 e 64. Eu vou falar só duas coisas aqui, porque a gente pode ter vários programas sobre isso. Por exemplo, a literatura brasileira desse período, eu vou pegar a poesia, você tem, eu acho que a poesia brasileira desse período o que há de mais densa na história brasileira até hoje. Você tem poetas como fazendo obra naquele momento, como Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes e Murilo Mendes. Você poderia citar aqui mais 10 ou 15 poetas de província e tudo mais, que eu diria que na poesia faz uma obra magnífica, e veja bem, eu conheço bem a poesia brasileira e a poesia americana, muito mais densa do que a poesia americana, essa floração da moderna poesia brasileira. Então, é o Brasil inteligente. Mas as pessoas estavam insatisfeitas com o que estava acontecendo no país? Não, mas exatamente. Ou isso não chegava nelas? Esse choque foi bom para a cultura. Agora, veja bem, o que aconteceu em 64? Em 64 se pensava que o golpe militar duraria um ano, em 65 teria eleição para presidente da República, estariam colocadas as campanhas de Juscelino Kubitschek, Favorito, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto e diversos outros. Mas não foi isso que aconteceu. Um golpe que era para uma situação circunstancial durou 20 anos de ditadura. E do ponto de vista da cultura, uma continuidade, 64 é um marco de ruptura, mas há uma continuidade até 68. Certo, mas então, em 68, realmente, a cultura, houve um impasse grande com mais 5 e a ditadura mais brutal, que foi realmente um corte abrupto na cultura brasileira. Eu só encerraria, antes de passar para Nonato, com a seguinte questão. Há coisas desse período que estão voltando agora. Então, justamente a questão, por exemplo, tinham manifestações populares na época. A gente teve a Marcha da Família, com Deus pela Família. Famosa. A imprensa tinha um papel também de mostrar isso para as pessoas de uma forma. Havia... como é que isso chegava para as pessoas? Como é que a imprensa trabalhava naquela época? Foi o quê? Isso. Bom, eu
quero cumprimentar você, agradecer o convite e cumprimentar também o professor Jaldes e o professor Artigas. O que eu quero apenas complementar um pouco aí, ele falou de 58, tem um livro muito interessante do Joaquim Ferreira, em que ele diz que 58 foi um ano como não havia, ou como não tinha havido ainda na história do Brasil. E ele elenca, além desse avanço cultural, etc., daquela efervescência cultural, ele coloca até a questão do futebol. Foi quando, pela primeira vez, a gente se tornou campeão mundial de futebol. Na Suécia, se eu não me engano. Quando Suécia. Pelé foi apresentado ao mundo como um mini-rei do futebol, depois transformado em rei do futebol. Então, ele disse que na época deu tudo certo. Para o Brasil dava tudo certo e tal. Em 58. Né? A partir daí a coisa desandou. Mas eu concordo na avaliação de que havia todo um processo, digamos, armazenado, havia algumas cenas acumuladas que mais cedo ou mais tarde iriam desaguar. E foi o que aconteceu. Esse golpe de 64, golpe ou quartelada, os militares chamavam de revolução. Na verdade, ele começou a ser preparado com antecedência. Era para ter sido deflagrado da renúncia de Jânio, que renunciou querendo voltar com poderes autoritários, a verdade é essa, e que passou pelo aeroporto do Galeão. Aliás, passou pelo Rio de Janeiro, pediu para o piloto sobrevoar o Rio. E o piloto passou pelas praias, as praias apinhadas de gente, porque achavam que era um feriado nacional, e ele entrou em depressão e pegou um navio e embarcou, foi embora do Brasil. Então, foi um golpe que não deu certo. Aquilo ali não houve nada de força oculta, né, contra Jânio Quadros. E era uma pessoa meio complicada, né? O perfil de Jânio era meio complicado. Mas aí abriu o caminho para quê? Para a forçação de barra, que foi exatamente a atitude dos militares da linha dura de não aceitarem a investidura de João Goulart, que providencialmente tinha sido mandado para a China. Então aquilo já criou uma espécie de animosidade com os quartéis. E, como diz o professor Jaldes, Jango voltou para o Brasil mais atado, de mãos atadas, de forma que a partir daí tudo desandou, veio depois lá na frente aquele parlamentarismo de meia sola, que aquilo ali não resolveu nada, e veio a influência das lideranças sindicais. Teve um historiador que me explicou uma vez, eu não me lembro o nome agora, que ele disse, na época, um representante aqui do Sindicato dos Bancários da Paraíba despachava com o presidente da República, com o João Goulart. Ele recebia, porque o sujeito representava uma facção, era um segmento da sociedade que eram os bancários, e um segmento até elitista, vamos dizer assim, em comparação com outros segmentos. Havia ligas camponesas, havia outras coisas, havia um caudal de tendências na sociedade. Então, tudo isso vai desaguar em quê? Em 64. Em 64 houve uma pensata. O golpe foi baseado em teorias, né? Que era o quê? O conceito da segurança nacional, adaptado aos trópicos, adaptado ao Brasil, adaptado ao conceito do piniquim. Então, foi colocado em prática, evidentemente que com o amadorismo desses militares, que de política não entendiam nada, entendiam de golpe, mas não entendiam de política. Quem pagou, infelizmente, foi a sociedade brasileira, submetida ao processo chamado, ainda hoje, de a longa noite das trevas. Quem estava naquelas manifestações? Quem eram aquelas pessoas? Era a sociedade toda? Eram parcelas específicas? Olha, a sociedade, eu não sei se o professor Artigas e o professor Jaldes concordam, mas a sociedade, na época, ela ficou muito confusa. Por quê? Porque ela foi intimidada com o fantasma do comunismo. E vou dar um exemplo concreto. Eu estou escrevendo agora um livro sobre Dom José Maria Pires, espero lançar esse ano, que teve um papel importante aqui na Paraíba. Ele chegou exatamente no ano do golpe aqui no governo de João Agripino, né, e teve posições altivas aqui na Paraíba. Mas Dom José Maria Pires me confessa no depoimento para o livro que apoiou, no primeiro momento, o movimento 64. Por quê? Porque era contra o comunismo. Então você imagina isso na cabeça das pessoas simples, que não tinham a menor ideia do que seria o comunismo, né? Então, apoiaram, vieram aquelas marchas de São Paulo financiadas pelo governo,
pelo Adhemar de Barros, que era um populista, pelo Ouro para o Bem do Brasil, etc. E deu no que deu. Agora, a sociedade estava desinformada, atemorizada e dividida. Essa é a minha opinião. Daqui a pouco a gente vai continuar com essa discussão, porque a gente vai lembrar daquela madrugada do dia 31, 2h30 da manhã, que é a hora que aquela mudança começava, os militares tomavam o poder, quais eram as consequências, como as pessoas viviam um período de ditadura no Brasil. Essas questões em discussão já já.